Bem-vinda e bem-vindo à parte 2 da aula 4 do curso de Introdução à Epidemiologia. Então nós estávamos falando da nossa perda de segmento, né? As pessoas desaparecem, elas não estão mais no estudo. Como é que a gente faz então para incorporar isso? Lembra, a gente tinha antes um cenário fictício, que a gente vai dizer que isso é a verdade. Então a minha incidência ela é, de fato, 65%. Mas e agora que eu estou perdendo pessoas, como é que a gente faz para dar conta disso? Vamos lá. Então isso que a gente já cobriu é de 65%, essa é a minha real, caso eu tivesse como saber, né? Agora vamos considerar que o nosso denominador não é mais o 20. O nosso denominador é apenas quem chegou e ficou durante o estudo inteiro. Então, vou voltar aqui o slide para a gente entender como é que a gente iria contar isso, essa minha incidência, nos 4 anos. Nos 4 anos, quem é que continuou no estudo? Quem é que estava no estudo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 7. Então, eu tenho 15 pessoas no total, sob risco de desenvolver o meu desfecho. Então, esses 15 todos vão para o meu denominador. E quantos casos novos eu tive durante os 4 anos? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a minha incidência vão ser os 9 sobre 15. Dividindo isso, a gente vai ter 0,6, que dá 60%. Agora vamos para 2 premissas. A primeira é que ninguém que eu perdi ficou doente. Ninguém. Então, eu tenho aqui agora os 20, eu estou supondo, dos 5 que desapareceram, eu estou assumindo que ninguém ficou doente. Então agora eu tenho 20, e se ninguém ficou doente dos que desapareceram, eu vou ter 9 casos novos sobre 20. Então, essa minha incidência vai ser de 45%. Vejam o quanto isso aqui está subestimando a minha medida de frequência, a minha associação. Na verdade, ela é de 65%, só que quando eu estou partindo para uma hipótese de que todo mundo que eu perdi, ninguém ficou doente, eu estou aumentando a minha população aqui embaixo, e aí o número de novos casos vai incidindo muito, e aí eu estou subestimando. Então a minha incidência, se eu digo que ninguém que eu perdi ficou doente, é de 45%. O risco de desenvolver a doença é de 45%. Agora vamos estimar que todos os que a gente perdeu adoeceram. Então, se eu perdi 5 e esses 5 que eu perdi ficaram doentes também, eu vou ter os 9 mais 5 dá 14. Agora, eu tenho muito mais gente incidindo de casos novos sobre essa minha população. Então, a minha incidência vai ser dada de 14 por 20. Então, o risco de desenvolver essa minha doença é de 70%. Neste caso, eu estou superestimando. Parece muito, mas não é. Quando eu comecei a estudar essas minhas subestimação ou superestimação, eu criei na minha cabeça a imagem de uma pessoa deitando num colchão. Então, pensa assim, a pessoa deitando é o numerador, que é o que está em cima. E o colchão é o denominador, que está embaixo. Se eu tenho um colchão e uma pessoa pequenininha deitando ali, isso vai dar vai dar bem pouca incidência, eu incido pouco naquele colchão. Agora, se eu tenho uma pessoa grandona deitando no mesmo colchão, eu vou incidir bastante naquele colchão. Então, eu vou estar superestimando. Quando vocês estiverem pensando sobre essas questões, ou nos seus estudos, vocês vão se confundir naturalmente. Sempre pensa nisso. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu tenho pouquinho
eu tenho uma pessoinhas incidindo no colchão. Então eu estou subestimando. Agora, se eu tenho uma pessoa grandona, um numerador grande no mesmo colchão, eu vou estar superestimando. Então, vejam, a verdade é 65. Se eu tiro todo mundo que eu perdi, eu não coloco eles na minha população, ela vai ficar só em 15. Então, o meu risco de 60%, ele está subestimado, mas está muito próximo. Agora, se eu parto da premissa que todo mundo que eu perdi, ninguém fica doente, eu estou subestimando. Porque eu tenho uma pessoinha no colchãozão. Agora, se eu digo que todo mundo que sumiu ficou doente, eu tenho uma pessoa grandona incidindo naquele colchão. Então, eu estou superestimando. E aí, para poder a gente sanar esse problema, a gente pode incorporar essas perdas e, principalmente, incorporar o quanto cada uma pessoa contribuiu, esteve no meu estudo. E isso, o tempo que cada indivíduo contribui para o meu estudo, a gente chama de pessoa-tempo. Vamos entender o que é essa pessoa-tempo. Ó, aqui nós temos o mesmo estudo. Em geral, as populações começam ali fechadas, e aí vai dando um tempo, elas vão sumindo, e eu vou ficar com pouca gente. Só que se a minha população ela é aberta, vejam aqui, eu posso ver aqui onde eu estou passando o mouse, no primeiro tempo, no primeiro ano, eu tenho uma quantidade de pessoas contribuindo. Quando eu venho aqui para o meio, eu tenho uma maior quantidade, e quando eu venho aqui para o final, eu vou ter uma outra quantidade. Então, eu posso incorporar o quanto cada indivíduo esteve no meu estudo. E aí, esse meu denominador não vai ser mais o total da população, mas vai ser o total de pessoa-tempo. O quanto cada um desses indivíduos contribuíram, somados, aí eu vou ter o total de pessoa-tempo. Trazendo para o nosso estudo fictício, a gente está agora desenhando esse diagrama aqui, que vai perseguir vocês durante toda a disciplina, essa representação da contribuição de cada indivíduo. O indivíduo, quando adoecer, a gente vai marcar um X no seu coração, igual a Xuxa. Quando o indivíduo desaparecer, ele vai ficar vazio, tá? Então, quando a pessoa tiver o desfecho, ela é X. Quando ela sumir, ela vai ser essa bola branca, essa bola vazia. E quando nada acontece, ela é só uma linha. Então, aqui, ó, o indivíduo 2 ficou no estudo todos os 40 anos e não adoeceu. Então, o indivíduo 2, ele contribui para o meu estudo os 40 anos. Tá bom? Então, ele vai estar aqui, todo mundo. E todo mundo que está retinho até o final, está no mesmo caso. Contribui os 40 anos. Então, eu vou ter 40 desse, do indivíduo 2. Eu vou ter 40 também do indivíduo 8. 40 para o indivíduo 13, para o 16 e para o 18. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, 200. Eu vou ter 200 pessoas ano. Parece um salto, assim, muito teórico, muito hipotético, mas isso vai ajudar muito vocês. Então, eu já tenho aqui 200 pessoas ano de contribuição para o meu estudo, de pessoas que estavam sob aquele risco. Vamos olhar agora um outro exemplo. O indivíduo 2 abandona o estudo no ano 30. O indivíduo 10, desculpa. Abandona o estudo no ano 30. Vamos olhar aqui o 10, ó. Tá aqui o 10. Ele começa no estudo. Depois de 10 anos, ele aparece. Então, ele contribui 10 anos. Quando é no ano 20, ele aparece de novo. Então, ele contribui 20 anos. Quando foi no ano 30, ele não apareceu. Você não acompanhou ano a ano. Você acompanhou de 10 em 10 anos. Então, quando você perde uma pessoa, aí aqui é uma regra. Quem está anotando, quem está fazendo esquema, já pode agora anotar essa regra. Quando a pessoa não aparece mais no seu estudo, você vai contar o tempo de contribuição dele que você registrou. Então,
Primeira marca, 10 anos. Eu registrei 10 anos. O segundo, eu registrei 20 anos. O terceiro, ele não aparece. Então, não tem como eu registrar ele. Então, quanto tempo eu registrei do indivíduo 10? 20 anos. Para toda regra, para toda pessoa que desaparece, para toda perda de segmento, eu vou contar quanto tempo eu registrei daquela pessoa. Então, para o indivíduo 3, eu registrei 10 anos. Para o indivíduo 7, eu registrei também 10 anos e também para o 9. Eu registrei 10 anos aqui, registrei também aqui e aqui. Para o indivíduo 10, eu registrei 20 anos. Para o indivíduo 14, eu não registrei nada. Porque ele começa e depois ele não aparece. Então, eu não registrei nada, tá bom? E para o indivíduo 17, eu registro 10, registro 20, registro 30. Então, ainda nessa imagem aqui, a gente tem duas regras. Para quem nada aconteceu, passou o estudo sossegado, a gente registra o tempo inteiro. Regra 2. Para o indivíduo que a gente perde, a gente registra, a gente conta apenas o que eu registrei. Tá? E agora vamos para a terceira regra, que são para aqueles que adoecem. O indivíduo 19 adoeceu no ano 10. Então, indivíduo 19, aqui, quando a gente começou o nosso estudo, no nosso primeiro registro, ele está doente. O ideal seria que a gente conseguisse registrar bem quando a pessoa adoeceu. Agora, com os wearable devices, a gente até consegue, mas em geral não. Aí pensa o seguinte, essa pessoa começou ali no tempo zero, passaram-se 10 anos. Quando essa pessoa vem de novo para o seu estudo, ali para o centro clínico que você está anotando tudo, a pessoa já está doente. Então, a gente não tem como dizer que essa pessoa adoeceu em 10 anos. Depois de 10 anos, ela já estava doente. Então, por padronização, quando o indivíduo desenvolve o desfecho, a gente vai registrar no meio do período. Que é para poder ponderar todo mundo que adoece mais para o começo ou mais para o fim do meu registro. Então, o indivíduo 19, nesse meu registro aqui, ele já estava doente. Eu vou contar o tempo de contribuição dele no meio do período. Qual que é o meio do período aqui? 5 anos. Então, para todo mundo que está doente, a gente vai fazer sempre esse jogo. Eu vou registrar o tempo de contribuição dele, o período médio entre os dois registros. Então, no caso do cara 1, registrei 10, registrei 20, 20 anos aqui. Quando é no 30, ele já está doente. Então, eu vou contabilizar mais 5 anos aqui. Então, o indivíduo 1 contribui 25 anos. Vamos para o outro caso. Caso 4, eu registro 10. Quando é no 20, ele já está doente. Então, eu não posso contar 20. Eu registro no meio. 5. Então, 10 mais 5, 15. E eu vou fazendo sempre assim. Para o indivíduo 6, 10 anos ele estava ok. 20 anos ok também. Estou contando. 30 anos ele estava ok. Lá no 40 ele está doente, então eu registro só o meio, a metade. Então 35. Aí você vai pegar e vai anotar quanto cada um registrou. Então, vamos pensar no 1 que estava doente nos 30. Então a gente registra 25. No 4 que estava doente do 20, eu registro 15. E assim sucessivamente. Você vai anotar do ladinho quanto cada pessoa contribui e você vai ter essa tabela aqui. Vejam, o indivíduo 1, ele contribuiu 25 anos e ele desenvolveu a doença. Aqui, o indivíduo 1, no ano 30, ele estava doente, então eu registro 25 e ele ficou doente. O 2 vai contribuir 40 anos
Vejam aquele cara que ficou doente no 10, que eu falei que ele não contribui nada, o 14, ó. O indivíduo 14, ele não contribui nada, tá bom? Porque, ó, o indivíduo 14, ele vem aqui e aí ele desaparece na minha primeira medida, então eu não tenho nenhum registro dele. E o indivíduo 15, que estava doente no meu primeiro registro, ele tem que contribuir 5 anos. O indivíduo 15 contribui 5 anos e ficou doente. É difícil? Não. É só incorporar uma nova linguagem. É como a gente aprende a falar uma nova língua. Depois fica muito sussa. Então vamos lá. 3 regras para contar pessoas tempo. Primeira regra, para quem não acontece nada, conta tudo. A pessoa ficou ali o tempo inteiro, apareceu e não adoeceu. Vou contar tudo. Segunda regra, os indivíduos que desaparecem. Os indivíduos que desaparecem, eu vou contabilizar o quanto eu registrei. Então, se ele desapareceu no registro de 20 anos, eu não registrei aqui. Eu só registrei o de 10. Então, regra 2, eu só vou contabilizar o quanto eu registrei, vão ser 10 anos. Regra 3 agora, para os indivíduos que desenvolvem o desfecho, eu vou contabilizar os anos que eles estão colaborando. Quando eles adoecem, eu vou pegar essa janela de período e contabilizar a metade dela. Então, 3 regras. Você vai fazer isso para todos os indivíduos. Jura? Juro. Você vai fazer isso para todos os indivíduos. Aí você vai anotar, o primeiro colaborou 25 e sucessivamente. Quando você somar isso aqui tudo, você vai ter o seu total de pessoas tempo sob o risco de se contaminarem, de desenvolverem o seu desfecho. Esse agora é o seu denominador. Então veja que agora eu não estou falando mais de pessoas e nem de só tempo. Eu estou falando de pessoa-tempo, que é um conceito que a gente está incorporando novo na nossa disciplina. Então esse é o nosso denominador. Vai ser a soma dos anos que cada indivíduo contribui, que eu registro. E o meu numerador, que serve a quantidade de novos casos, eu vou somar todos eles. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 novos casos sobre essa quantidade de pessoa a tempo aqui. Então agora você vai ter essa taxa. Porque a taxa, ela é essa medida que sempre está incorporando 2 grandezas, 2 medidas. Então eu tenho novos casos, que é no meu numerador, e meu denominador eu tenho 2 coisas, eu tenho pessoa-tempo. Então eu tenho agora esse jogo de 2 grandezas. Então, ó, o denominador vai ser o tempo acumulado durante o período inteiro. Então, no meu exemplo, eu vou ter 8 novos casos, dividido por 440 pessoa-tempo. Como eu estou medindo de anos em anos, então essas minhas pessoas-tempo são em anos. Porque um contribui 0 anos, o outro contribui 10, o outro contribui 15, o outro contribui 40, então é em anos. Quanto essas pessoas estão contribuindo. Ó, então aqui, no meu exemplo, eu vou ter 8 casos dividido por 440. Isso aqui não dá 0,18. Deixa eu fazer aqui. Tenho certeza que não dá 0,18. Então, 8 dividido por 440 dá 0,018. Se eu multiplicar 0,018 por 1000, eu vou ter então 18 casos por 1000 pessoas anos. Veja, 0,018. Então eu tenho 0,018. Vou multiplicar por 1000. Então eu mando 3 casas decimais. Então 0, o 1 e o 8. Então eu vou ter 18 casos a cada 1000 pessoas ano. Então, quando a gente vai estar falando sobre pessoa-tempo, eu consigo representar essa minha probabilidade, essa minha
proporção de novos casos em pessoa-tempo, em pessoas-ano, no caso do nosso estudo. Então vejam como essa medida agora, essa taxa de incidência, ela é muito mais útil e muito mais assertiva do que qualquer outras contagens, porque eu sei que a cada ano, dentro de 1.000 pessoas, 18 vão desenvolver esse meu desfecho. E aí, se eu estou pensando em 2 anos, eu só faço dobrar, porque é 18 a cada 1.000 por ano. E aí eu posso fazer esses jogos. Então, quanto seria se fossem 500 pessoas? Quanto seria se fossem 2 anos? Então, fica muito mais incorporada quando a gente tem esse trabalho de incorporar a contribuição de cada indivíduo. Então, como eu falei para vocês, a taxa ela é uma relação entre duas grandezas. A gente está falando dos novos casos em tantas pessoas em um tempo. Então, ela sempre vai exprimir, vai significar a variação do fenômeno por uma unidade de tempo. No nosso caso, né? Mas a taxa sempre são duas qualquer grandezas. Então, um exemplo de uma taxa, que são uma medida que coloca duas outras medidas incorporadas, é a velocidade. A velocidade é o tempo que o objeto leva para percorrer uma determinada distância. Né? Então, lá da física, a gente teria aqui, ó, esse carro. Ele sai desse ponto e vai até o outro. Então, a distância entre ele vai me dar a diferença do espaço e a diferença do tempo vai me dar a diferença do tempo. E aí, se eu dividir a diferença do espaço pela diferença do tempo, eu vou ter a velocidade. Se esse meu tempo aqui está em metros, então eu vou ter uma velocidade por metros, uma velocidade 40 km por hora, como a gente fala no carro, né? Então o carro está a 110 km por hora, quer dizer que em 1 hora ele vai percorrer 110 km. Então vejam como tem duas grandezas aqui. A cada 1 hora, uma grandeza. Ele percorre 110 km, outra grandeza. Então a nossa taxa de incidência está dizendo a mesma coisa. A cada 1 ano, 18 novos casos vão acontecer na minha população. Fácil, né? Não é fácil, mas não é tão complexo assim. É só a gente entender essas minhas 3 regras da taxa de incidência, que é: se a pessoa fica o tempo inteiro, conta tudo. Se a pessoa desaparece, conta só o que registrou. Se a pessoa ficou doente, conta a metade do tempo entre os períodos que ela desenvolveu o desfecho. Dava para encerrar a aula por aqui, só que tem mais conteúdo ainda. Então, a taxa de incidência ela é uma doença relativa, ela traz essa relação, ela expressa a frequência que surgem novos casos de uma doença por unidade de tempo em relação à população em risco de adoecimento naquele instante ali. Vejam, então a gente está fazendo uma relação entre os novos casos num tempo e toda a população sobre o risco de desenvolver. Então, todas as vezes que vocês forem reportar uma taxa, que é uma medida de frequência que incorpora duas grandezas, tem que aparecer, você tem que noticiar essas duas coisas. São 18 novos casos a cada 1.000 pessoas em um ano. Se você faltar com algum desses 3 itens, você vai estar dando uma resposta incompleta, que não dá muito bem a inferência da sua associação. Essa taxa, por ter um tempo, ela sempre vai exprimir a força que age a cada instante sobre uma população em risco de adoecer, deslocando pessoas do compartimento saudável para o doente. Na epidemiologia, em geral, nós medimos taxas médias de incidência, porque nem sempre a gente consegue calcular para todo mundo, mas a gente consegue calcular bastante, né? Então aqui vai ser uma densidade da incidência ao invés das taxas instantâneas, justamente porque a gente não vai estar medindo todo dia, toda hora. Então, como a gente mede de tempos em tempos,
a gente assume que ali no meio daquele ano, se eu pegar e fizer um registro, eu vou estar incorporando ali em média todo mundo. Então é por isso que a gente chama de densidade de incidência. Então vamos olhar aqui agora esses gráficos e entender quais são as diferenças de utilizar uma coisa ou outra. Então nesses gráficos aqui, adaptados do livro do Rotman, do Modern Epidemiology, então se eu tenho uma população fechada, a minha população vai ser sempre assim. Eu começo com ela e aí eu vou perdendo. Dependendo do tempo que eu calculo as minhas medidas, do tempo que eu infiro, eu posso estar superestimando ou subestimando. Como por exemplo aqui, nesse tracejado, se eu calcular as minhas medidas de frequência logo aqui, eu vou ter uma proporção de doentes muito alta, ou eu vou ter uma incidência de casos novos muito alta, porque o tempo vai passando e isso vai acontecendo. Se eu já deixo minha população dinâmica e conto a contribuição do quanto eles estão fazendo, eu vou ter aqui muito mais corpo, muito mais pessoas para serem calculadas. Então, se eu coloco ali uma medida de tempo, entre um tempo e outro, pego ali o meio, eu vou deixar alguns casos de fora, com certeza. Mas a maioria dos casos vão estar incorporados naquele meu cálculo. É por isso que a taxa de incidência traz essa contribuição e é por isso que a gente chama de densidade de incidência, porque a gente está medindo numa média. Então, por exemplo, o IBGE, quando vai fazer a contabilização lá, quantas pessoas moram, então a gente tem uma média da população e a gente também vai ter uma média da incidência de novos casos, porque você não mede o IBGE a cada mês. Não dá para você fazer isso. Você mede num período, mais ou menos ali no meio do ano, que é para poder você dar conta de todo mundo que entra naquela população, todo mundo que sai daquela população. Então, em média, a gente vai saber todos esses cálculos. Ainda sobre a taxa de incidência, ela sempre vai ser uma razão entre o número de casos novos de uma doença e, atenção, a soma dos períodos durante os quais cada indivíduo componente da população esteve exposto ao risco de adoecer e foi observado. Então lembra, se a gente está colocando todas essas incorporações, quando a gente perde somente o tempo que eu registrei, quando a pessoa desenvolve o desfecho, o período médio entre as duas observações, se eu estou incorporando isso, pessoas-tempo, então é uma taxa. E essa taxa ela é uma relativização entre o número de novos casos e a soma de todo o tempo que as pessoas colaboraram, e essas pessoas têm que estar expostas e também sob o risco de desenvolver. Vocês vão, parece que eu estou falando, dando rodeios, mas é porque quando a gente começa a trabalhar com alguns estudos, as pessoas que já desenvolveram não vão mais poder contar para novas medidas, para novas tomadas, tá bom? E a pessoa-tempo, que é isso que a gente está incorporando agora, ela é uma medida composta pelos indivíduos que integram uma população e pelo intervalo de tempo durante o qual cada um deles se expõe ao risco de adoecer. Isso é importante dizer, porque se a pessoa já adoece, ela deixa de colaborar ali naquele período médio e depois ela não contribui mais com a pessoa a tempo. Ela contribui como um novo caso, mas o tempo de contribuição dela, para eu contar no meu denominador, é apenas enquanto ela estava sob o risco de adoecer. Depois de ter adoecido, ela não colabora mais a partir daqui. É isso que eu quero salientar dentro desse slide. A taxa de incidência, ela pode ser interpretada como o número de casos esperados em, por exemplo, 1.000 pessoas ano. Então, quando a gente estava utilizando o nosso exemplo anterior, que era de 8 casos novos, então a gente multiplicou por 1.000. Então, se a gente observar 1.000 pessoas, a gente vai esperar 18 casos. E a gente pode também fazer isso menor. Se eu observo 500 pessoas, a metade delas, mas em 2 anos, que é o dobro, eu vou esperar ainda 18 casos. Então fica muito mais tranquilo de eu fazer esses jogos. Por quê?
eu estou observando agora 500 pessoas, então a metade. Só que eu vou observar pelo dobro do tempo, então seriam também 18 casos. Se fosse 500 pessoas em um ano, aí seriam só 9 casos, né? Então, baseado na premissa de que a taxa de incidência é constante ao longo do tempo, então a cada ano em que 1000 pessoas fossem observadas, seriam esperados 18 casos novos. Esse aqui é o resumo da nossa taxa de incidência. Eu estou achando que nenhum evento incidiu na minha população, nenhum tratamento novo, não teve também nenhum evento que fizessem com que as pessoas não ficassem mais expostas ou saíssem. Então, se todo ano eu observar 1000 pessoas, eu vou ter sempre 18 novos casos. E no outro ano, 18 novos casos de novo. E de novo. Só que, novamente, isso também não acontece na vida real. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, essa taxa, que é de 18 em 1000, ela vai variar de 0 até quanto der. E ela vai ter uma dimensão recíproca, né? Ou igual ao tempo. Então, se é de uma pessoa tempo, e eu estou medindo, pegando as medidas a cada semana, ou a cada dia, ou a cada ano, então vai ser sempre a taxa ali que eu encontrei de 18 em ano, 18 em mês, 18 em semana. Então, o valor numérico de 18 não tem um significado sozinho. Mas agora, quando eu coloco de 18 novos casos a cada 1000 pessoas em um ano, aí ele incorpora um sentido. E é por isso que ele deve ser sempre mencionado. Então, as minhas taxas de incidência têm que sempre dar conta dessas duas medidas, das pessoas e o tempo que cada uma delas colaborou. Então, se eu tenho 47 casos em 158 pessoas mês, então a minha taxa de incidência é de 0,3 casos a cada pessoa em um mês. Agora, se eu quero pegar e transformar isso para ano, eu posso dividir essa minha unidade de tempo para o ano. Então, se o ano tem 12 meses, eu vou dividir 158 por 12. Então, que daria 13,17. Então, em ano, eu teria 47 novos casos dividido por 13,17, que vai dar 3,57 casos em pessoa ano, tá? Aqui também é um outro erro do slide. Então, quando a gente faz essa taxa de incidência, você pode chegar à conclusão que a sua medida é de 0,3 casos a cada uma pessoa no mês, mas eu posso fazer uma pergunta para você, e quanto seria isso em ano? E aí você simplesmente modifica a grandeza do tempo. Então, se o mês é 1/12 de um ano, então você divide e aí você teria então essa sua grandeza expressa em pessoas ano, tá bom? Então essas medidas que a gente fazia lá no ensino fundamental, de transformação de tempo, vocês vão ter que dar uma lembrada, mas nada que seja impossível, tá bom? Então, o risco e a minha taxa de incidência. Vamos pensar assim, ó, que a minha taxa de incidência de uma doença, ela é constante. Então, sempre eu tenho a mesma taxa de incidência, nada muda. Então, se ela não está mudando, a minha taxa de incidência, ela vai ser esse meu risco, né, vezes o meu tempo. Porque ele vai estar sempre muito estável. Só que, quando essa minha taxa de incidência pelo tempo ela é muito pequenininha, então eu vou ter já algumas complicações. Quando novos casos são muito raros de acontecer, então isso vai afetar as minhas inferências. Vejam aqui, eu tenho essa minha população. Quando a gente passa no tempo, essa minha população ela vai diminuindo, ela vai se perdendo. E quando eu faço esse modelo, que a minha taxa de incidência ela é muito baixa, ou seja, poucos casos elas vão estar sendo incorporados, a minha predição ela é muito próxima do que acontece. Porque eu vou medir no tempo, aí depois eu vou medir mais. Eu fiz uma predição para vários anos.
poucos casos acontecem a cada ano. Então essa minha predição, se está sempre ali igual, ela vai ser sempre muito próxima. A minha incidência e minha prevalência vão estar muito aproximadas. Então agora, antes de ir para a parte 3, vamos dar um outro intervalo e a gente volta falando sobre os últimos pontos, que são a prevalência de ponto e a prevalência de período.